Bem, meus queridos irmãos e amigos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira com o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia agradabilíssima da filha de Herculano, Heloísa Pires, que aqui traz sempre suas ponderações, seus comentários sobre a obra do pai, ou então sobre a fala de Herculano, como vai acontecer na noite de hoje. Então, eu peço licença, dona Heloísa, vamos fazer a prece inicial e agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, com respeito a Herculano. Vamos ouvi-lo, Herculano, com seus ensinamentos, na noite de hoje, respondendo sobre a importância dos romances e o valor que tem o ensinamento romanceado. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, pedindo permissão a Herculano também, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida dona Heloísa Pires, muito boa noite. Como é que vai? Boa noite, obrigada. Tudo bem, com a ajuda de Deus, tudo se resolve. Vendo o seu ambiente aí bonito, é uma florzinha que está ali atrás da... Eu pus até duas, mas nunca elas aparecem. Interessante. Que bom, que bom. Né? Então, são duas flores, né? Heloísa é uma, viu? É uma flor. Dona Heloísa, olha, se a senhora me permitir, eu quero dar aqui uma palavrinha rápida, né? Que eu fiz esse comentário, esse depoimento que eu quero dar rapidinho, tanto no programa com o Charles Kemp, quanto com o programa do Luciano Klein. Por quê? Porque tem um público, dona Heloísa, que vê o programa de Bezerra e pode não ver o de Herculano e vice-versa. Vê o de Herculano e não vê o de Bezerra, mas eu queria rapidamente aqui prestar a solidariedade do nosso canal e do nosso programa, a solidariedade ao querido Divaldo Pereira Franco, esse grande semeador de estrelas, um homem que tem uma trajetória de respeito, levou a palavra espírita para a Sorbonne e para a ONU, sem falar no trabalho maravilhoso de educação que ele construiu ao longo de décadas na Mansão do Caminho, no bairro do Pau da Lima, em Salvador. O Divaldo não é a primeira vez, o Divaldo emite uma opinião. Você pode até não concordar com a opinião do Divaldo. Tá? Agora, em contrapartida, gravaram vídeos e textos furibundos, não é? De uma veemência atroz, colocando até o Divaldo no rol de um nazi-fascista, né? Alto lá, pelo amor de Deus, né? A gente precisa ser mais consciencioso, respeitar primeiro a idade do Divaldo. É um homem que vai fazer 96 anos de vida e trabalha diuturnamente. Todos os dias continua pregando, continua trabalhando mediunicamente, e por tudo que ele fez. Né? Esse homem que traz, como dizia o Chico Xavier, estrelas na boca. Então fica aqui, sim, a nossa solidariedade ao Divaldo Pereira Franco. Dona Heloísa, o Divaldo tem um trabalho respeitável, né? Merece respeito, né? Nossa, o Divaldo, só pela obra, a caridade, o amor de tirar crianças de rua e transformar em médicos, advogados, é uma luz. O que é isso? Nunca Divaldo atacou alguém. Quando o atacavam, ele fingia que não ouvia, que não sabia. Ele tem o direito de pensar como ele pensa. Interessante, os evangélicos se apoiam, os católicos se apoiam, os budistas se apoiam. Por que no meio espírita existe certa agressividade e ofensas desnecessárias em alguns? Eu não sei se é um misto de inveja, desejo de brilhar como Divaldo brilhou,
Mas não há necessidade de ficarmos atirando pedra nos nossos irmãos. Atire a primeira pedra, disse Jesus, em relação à mulher adúltera, o que estiver sem pecado. Saíram todos. Não podemos atirar pedras, porque nós erramos no passado e eles não estão errando no presente. Não falou uma palavra ofensiva, não atacou alguém, falou com muita educação. Então, vamos parar com essa mania de, no meio espírita, quem quer aparecer, joga pedra, procurar em quem vai atirar pedra. Até o coitado do Valdo, esse podemos citar já desencarnado, tentaram diminuí-lo. Honesto, não concordou com a doutrina, com os amigos da doutrina, saiu e fundou o que ele achava que era certo. Todo mundo pode fazer isso. Agora, atacar irmãos, não. Principalmente um irmão que fez caridade a vida toda e que divulgou a doutrina espírita. Nunca Divaldo se divulgou, ele divulgou a doutrina espírita. Bom, então fica aí a nossa solidariedade. Um dia vamos sentir falta. Quando essas pessoas partem, como foi Chico Xavier, a gente vai saber realmente ter a dimensão, né, fora do tempo, né, de quem foi esse homem na história do Espiritismo, o querido Divaldo Franco. Né? Veja bem, tão humilde, dona Heloísa Pires, né? Tão humilde que uma amiga minha que conhecia ele, veja bem, falou de um rapaz de Recife, se ele podia dar uma entrevista, né? Ele jamais tinha ouvido falar em mim, porque eu não sou escritor, não sou conhecido. Ele disse assim para a amiga, né? Se seu amigo pernambucano quiser ouvir umas baianadas, aí eu dou entrevista para ele. A gente trocou e-mail e fez aquela entrevista, quer dizer, eu que ouvia dizer que Divaldo era orgulhoso, era vaidoso, isso é a prova. Né? Para um irmão desconhecido, ele deu entrevista, foi um momento inesquecível na minha vida, viu? Ter falado com Divaldo, ter ouvido Divaldo dizer somente Bruno, né? Bruno, né? Naquele vídeo eu fiquei, né, muito emocionado. Dona Heloísa, mas vamos para Herculano. A gente aqui, a gente traz, ora uma obra, um livro, ora uma fala. Ultimamente a gente tem feito assim. Embora hoje, dona Heloísa, vai ter livro e vai ter fala, não é? Porque, eu vou dizer a pergunta, não vou falar na resposta, né? No programa de entrevista no Limiar da Manhã, um cidadão interroga Herculano, dizendo assim, né? Ô, Herculano, como é que você perde tempo escrevendo romance? Podia estar escrevendo livro doutrinário. Você não acha que é uma perda de tempo, não? A pergunta, e Herculano não se aborrece, né? Trata muito bem. Agora, a resposta de Herculano é um espetáculo. Eu tenho até amigos na doutrina, amigos aqui de Recife e de fora também, né? Que ficam dizendo: ah, mas o livro de André Luiz, aquilo é romance. Eu digo: que romance, hein? Que romance. Mas as perguntas, dona Heloísa, olha a trilogia de seu pai, Lázaro, Linda, né? Linda, Barrabás e Madalena, né? Helena. A trilogia. Mas o rapaz não vai, ele não leu Madalena. Ele vai fazer a pergunta sobre Lázaro e Barrabás, já. Dona Heloísa, aí o Herculano vai responder, a gente vai escutar agora, e depois eu vou lhe fazer umas perguntas até sobre Barrabás, que foi um livro que foi premiado, o livro de Herculano, premiado, e tem até um depoimento de um crítico que eu adoro aquele elogio, quando ele diz quem é esse homem que vem das alturas, não é? Quem é essa inteligência, mas vamos ouvir seu pai, Vamos ouvir. vamos ouvir. Vou tocar aqui no player. Primeiro, a moça vai ler a pergunta do rapaz e a gente vai ficar aqui escutando a resposta brilhante, como sempre, antológica, de Herculano Pires. Escreve-nos o senhor Augusto Almeida Junquete, da Avenida Paulista 2026. Li com muito interesse seus 2 livros, professor Herculano, O Barrabás e o Lázaro. O primeiro com o acréscimo da novela Judas.
Mas gostaria que o senhor me respondesse o seguinte: escrever romances em vez de livros de estudo doutrinário não seria perder o seu tempo? Não se aborreça comigo, mas entendo que devo ser sincero ao me dirigir ao senhor. Absolutamente, senhor Augusto. Não tenho motivo nenhum para me aborrecer. Mesmo porque o senhor diz aqui que gostou dos livros. Depois o senhor acha que talvez se eu escrevesse estudos doutrinários fosse mais acertado. Quer dizer, o senhor está, de certa maneira, me valorizando como ensaísta e, ao mesmo tempo, me aprovando como romancista. Eu não tenho nada que de perdoar, que de desculpar. Pelo contrário, só tenho que lhe agradecer a atenção com que se dirige ao nosso programa e a atenção particularmente a mim, quanto ao seu interesse pelo que estou fazendo. Entretanto, eu queria lembrar ao senhor o seguinte: é um erro muito comum por se julgar que romances são romances, apenas romances. Na verdade, não são. Os romances feitos para distração, para passatempo, são romances sem nenhuma mensagem, romances que não aprofundam nada, que não realizam nenhum estudo, que apenas propõem uma história que pode ter ocorrido ou não e não teria nenhuma significação mais profunda. Mas quando nós fazemos romances reais, romances verdadeiros, como obra de literatura, nós então estamos num campo muito mais profundo do que parece do trabalho intelectual. Porque o romance não é apenas um contar histórias, ele é, sobretudo, um aprofundar a natureza humana. O romancista, na verdade, pega um tema, coloca os personagens e os desenvolve no sentido de atingir um objetivo. Ora, o que o senhor encontra em Barrabás é, por exemplo, o aprofundamento do problema entre violência e não violência no nascimento do cristianismo. Barrabás encarna a violência, Jesus a não violência. A necessidade de colocá-los frente a frente, não em forma apenas de ensaio ou de estudo, mas de maneira vivencial, através da criação de personagens que vivam, que realmente apareçam na imaginação do leitor, tocando da sua própria vivência. Esta necessidade se torna bem clara quando nós queremos aprofundar um tema dessa natureza. O romance é, por assim dizer, podemos definir assim, um meio de conhecimento, um meio de conquista do homem. Nós queremos conquistar o homem através de ensaios, de estudos, de livros, de várias perquisições. No entanto, é hoje ponto pacífico no mundo que o romance é o instrumento mais adequado para conhecermos o homem, para aprofundarmos o nosso conhecimento da natureza humana e, particularmente, das aspirações fundamentais do homem. É por isso, por exemplo, que Sartre, Simone de Beauvoir, Camus e outros escritores da corrente filosófica mais recente do nosso tempo, que é a corrente do existencialismo, também perdem o seu tempo, perdem entre aspas, escrevendo romances. Porque além das suas obras filosóficas, propriamente dita, dos seus ensaios, dos seus estudos, eles encontram no romance um meio mais direto de comunicação com o público e de transmissão das suas ideias, dos seus princípios, que são os princípios das suas filosofias. Assim, o senhor se engana quando considera que o romance é inferior ao ensaio, é inferior ao estudo. Não. O senhor tem no próprio Espiritismo o exemplo de Emmanuel, que através de Chico Xavier não se limitou a dar mensagens e a escrever ensaios, mas também a escrever romances. Dona Heloísa, eis a pergunta aí. Achei engraçado que o rapaz disse, não se aborreça comigo, e o Herculano, não, meu amigo, eu não me aborreço, você quer o bem da minha divulgação, do meu trabalho, mas deu uma resposta. Aí eu pergunto à querida Dona Heloísa, Herculano diz assim, Dona Heloísa, o valor do romance é o instrumento mais adequado para conhecer a natureza humana. Fale, por favor, Dona Heloísa, sobre esse ponto. É a emoção, é vida. O cadeirante, aquele que já desencarnou, o físico Hawking, quando ele escreve
o universo é um a nós, ele alivia aquele peso que antigamente davam na apresentação da ciência. Ele conta histórias, ele romanceia o universo. No livro Cérebro que se Transforma, publicado por neurocientistas nos Estados Unidos, coordenados por Norman Doidge, também como eles falam sobre a ação do cérebro sobre o pensamento, contando histórias, histórias reais, romanceadas. Quando falam na menina que tinha só um hemisfério do cérebro e que, graças ao amor da mãe e do pai, à aceitação e dos irmãos, ao pensamento positivo dela e de todos que envolviam, se transformou numa moça praticamente normal. Sempre histórias romanceadas para interessar, para atingir o intelecto e o coração, a emoção, porque não somos robôs, somos criaturas que pensam, que sentem, que sofrem a toda essa energia universal, precisam do amor, desse amor verdadeiro, para compreenderem quem são e quais são os indivíduos que a rodeiam, inclusive para distinguir melhor o certo do errado. Dona Heloísa, o rapaz fala a respeito, que ele tinha terminado de ler, né? Lázaro e Barrabás, né? Mas eu queria que a senhora falasse sobre a importância, né, dessas três obras, né, que remetem ao cristianismo primitivo, mas é de uma profundidade, de uma beleza. Eu não sei qual é o melhor. Eu também eu fico perdida. Como eu sou mulher, eu gosto mais um pouquinho de Madalena. Eu adoro quando ela realmente se impõe como mulher forte, que agora quer a mulher forte, é uma desequilibrada, quer derrubar o homem, quer aparecer, quer andar seminua. Isso não é uma mulher forte, é uma mulher arrastada por um conceito erradíssimo de uma sociedade em transição e mudança. Madalena era prostituta, dizem. Talvez não fosse, talvez fosse em alguma encarnação. Todas nós mulheres podemos ter sido, e até homens. Os erros do passado são erros consertados. Mas Madalena parece forte e diz a Jesus: Senhor, obrigada. Pela primeira vez, um homem olha a minha alma, não meu corpo, não meus olhos. E Madalena passa a seguir Jesus porque sente que ele a compreendeu, que a enxergou como espírito, tentando acertar os caminhos. E havia também um preconceito na sociedade judia contra mulheres que pensavam, e Madalena era muito inteligente. Os discípulos ficaram até com ciúmes de Madalena. E ela, a partir daí, apagou seu passado, seja ele qual for, de mulher que organizava reuniões filosóficas, de filha de uma senhora muito rica que depois desencarna e deixa uma herança, e Madalena abre os salões, ou, como disse Jesus aos sacerdotes hipócritas: ai de vós, as prostitutas entrarão antes do que vós no reino do céu. Então, só através do romance, que Jesus também romanceava a vida e as histórias, chegamos à compreensão da verdade, porque ainda não somos tão capazes de abstrações maiores. Tanto que, quando aparecem novidades científicas, surge primeiro a reação violenta, agora menos. Mas quando o Pasteur descobre o invisível, foi perseguido, caluniado. Quando o Kardec apresenta o mundo invisível, que já Platão apresentara, novamente. E é exatamente através do suavizar, facilitar a compreensão, que a tarefa se torna mais fácil. Para quem ensina, para o professor e para aquele que recebe o ensinamento. Exemplo, Jesus de Nazaré. Dona Heloísa, voltando às obras do seu pai,
essa obra ganhou um concurso literário, né? E foi elogiadíssima, Barrabás. E um crítico literário, está na obra do Risine, José Herculano Pires, o apóstolo do Espiritismo, que não era espírita, ele dá um depoimento, eu não vou repetir aqui, ipsis literis, mas vou usar até palavras que ele usou no depoimento que se encontra lá no livro, né? De que altura vem este homem? Que intelecto é esse que, com tamanha genialidade, se refere ao cristianismo com tanta beleza, com tanta inteligência? O crítico literário ficou encantado, o Herculano mereceu, mas eu pergunto à senhora, né, que eu sei que a senhora também às vezes fica abismada com a inteligência de seu pai. Mas Sempre. de que altura vê esse homem? Será se ele perambulou naquela época também, dona Heloísa? Nossa, ele vem de longe. E importante, Herculano não é intelecto, não quer aparecer, não se julga o maior ou melhor. Ele é amor, ele é compreensão. Ele dizia sempre para nós, e repito que é importante: na terra somos todos alunos, mestre só Jesus. Olha que coisa linda, com todo aquele brilho intelectual, o coração dava as mãos e ele conseguiu fazer um trabalho belíssimo divulgando os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que vêm dos séculos e são ainda reapresentados por Kardec e ainda não aprendemos na capacidade da prática. Dona Heloísa falou, Herculano não era só intelecto, era coração e, além de tudo, humilde, né? Então, eu acho que os herculanistas, muitos que se dizem herculanistas, precisam se inspirar no seu mestre, né? Não é, dona Heloísa? Herculano nunca atacou pessoas, ele só chamou atenção para erros doutrinários, que, não vou falar nome de instituição, já desencarnaram, reencarnaram, hoje estão brilhando, mas que eram cometidos não por maldade, por falta de compreensão, por resíduos do passado. E graças a ele, a verdade apareceu mais facilmente. Eu acho que o Divaldo Franco vai se encontrar primeiro com Herculano para uma conversa, um aperto de mão, antes do que muito herculanista, viu? Porque É muito verdade. herculanista por aí. Provavelmente eu faço questão disso, porque tem uns herculanistas que não entenderam Herculano. Pois é. Mas, dona Heloísa, a pergunta derradeira, uma coisa que eu fico, a senhora já falou aqui, o respeito que Herculano tinha ao Bezerra de Menezes, né? Mas Herculano, a resposta para o rapaz aí, ele se detém elogiando os grandes romances de Emmanuel, porque eram grandes romances, não é? São grandes Nossa, romances. e o humano é humilde, ele conta os erros dele que ele cometeu contra a mulher, acreditando numa calúnia há 2000 anos. Ele conta depois a humildade dele que pede para nascer como escravo em 50 anos depois, pelo erro cometido. Emmanuel Lindo e André Luiz também conta que ele teve dificuldade na morte porque ele era um suicida inconsciente. Ele não velara pelo corpo físico e conta que no meio da dificuldade ele lembra da mãe e ora. Romance esclarecedor. Se ele viesse com fórmulas matemáticas, e até hoje os professores desenham sobre as formas matemáticas historinhas, lembram de enfeitar, senão o indivíduo, só se for uma personalidade fechada, quadradinha, vai aguentar a matéria. Então, é necessário, e por isso a Escola Terra é linda, com flores, céu azul, nuvens, plantas que crescem, peixes. É uma terra, uma escola maravilhosa, porque Deus não quis um mundo cinza, escuro e frio, que não conseguiria
atingir nosso coração e sequer desenvolver nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Meu Deus, o exemplo de amor de Deus e de local de ensino e de romances vários é a criação divina na Terra. Imagina os trilhões de planetas. Dona Heloísa, eu disse que era pergunta derradeira, mas a senhora, com tanto encanto, a senhora traz certas informações, eu tenho uma curiosidade, né? Dona Heloísa, os romances de Emmanuel a gente gosta, né? Os de Dona Ivone, do Amaral Pereira, por exemplo, uma pessoa que deixou o espiritismo depois, Dona Heloísa, mas eu gostava muito, um livro da minha adolescência, que eu, na época, emprestei até a Ceissa, que na época era minha noiva, né? Um livro lindo da Zíbia Gasparetto, Laços Eternos, né? Um livro lindo. Então, eu queria aqui perguntar, dona Heloísa, me diga 2 romances que a senhora marcou sua vida, que a senhora gosta. Madalena e há 2000 anos. São lindos, lindos, lindos. E uma vida real do físico cadeirante Hawk. Vidas reais maravilhosas. Dona Benedita Fernandes, de Obsedada, ela constrói uma cidade em homenagem aos mais necessitados. A vida também é um romance. Depende de nós fazê-la maravilhosa ou mergulhar no pântano das emoções desencontradas. Bom, então, agora, toda a liberdade do mundo, quem quer fazer de sua vida um romance terrível, terrível. Agora, não esqueçam que quem semeia vento, colhe tempestade, né? Não tem outra, não feche essa conta, a não ser dessa forma. Dona Luísa, gratidão, muito obrigada. A senhora, como sempre, a gente ouve Herculano, não é? E a tranquilidade, a calma de Herculano, não é? Porque as pessoas pensam que Herculano era veemente, ficava, não é, suarento. Herculano responde a tudo com uma categoria, uma tranquilidade, né? Herculano, e nos livros ele tem firmeza, porque é o jogo, a doutrina está em perigo de ser deformada, como fizemos no Espiritismo, no cristianismo, mas ele não atinge pessoas. Tiraram livros da livraria, caluniaram, tentaram apagar Herculano da história do Espiritismo, não conseguiram. A verdade, o amor, as luzes sempre vencem. Bom, pessoal, então, que momento ouvir Herculano, falar sobre a obra de Herculano. Então, eu desejo que todos que ainda não conhecem, não leram Herculano, se porventura ainda existir os novos espíritas que estão chegando no movimento, leiam os romances. Se não tem uma aptidão para ler estudos doutrinários, filosóficos, ainda, que vão ter depois, leiam os romances, já de uma beleza. E, como diz, quero encerrar com esse pensamento de Herculano, né? É o instrumento mais adequado para conhecer a natureza humana, o romance. Né? Perfeito. Então, vamos orar. Vamos orar. Lembrando que Jesus ensinava por parábolas a sua forma de romancear a vida com tanta beleza, e seguindo o ensinamento de Herculano, homenageamos a todos aqueles que trouxeram ao longo do tempo na doutrina espírita romances a mancheias, Emmanuel, Ivone do Amaral Pereira, André Luiz, Victor Hugo e tantos espíritos nobres que seguem este ditame de Herculano. Né? O homem, conhece a ti mesmo, e nada melhor do que através do romance. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, eu queria aqui dedicar esse programa à minha mamãe, Dona Eva Tavares. Mamãe, um beijo. Mamãe que era fã de romance. Lia feito uma condenada, mas não era uma condenada, viu, Dona Heloísa? Que ela receba o nosso carinho, a nossa gratidão. E aqui a gente agradece Herculano, né? E agradecer a Dona Heloísa, né?
Então, e termino com essa visão, né? A florzinha da Heloísa lá atrás e a florzinha nossa aqui do programa, que é a própria Heloísa Pires, viu? Um abraço. Obrigada, mas não mereço, mas agradeço. Muito, Beijo na ciência nas meninas. Obrigada, amigo. Obrigada. muita paz. Beijo na alma. Paz e bem. Obrigada.